Bom dia, avicultores esportivos. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto e eu falo aqui de Aracaju, Sergipe. Eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta para tentar levar um pouco de informação e desta forma criar um sentimento de pertencimento a essa categoria tão dispersa que é a avicultura esportiva brasileira. O que me traz hoje foi a Operação Policial Integrada na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, que aconteceu, se não me falha a memória, dia 18 ou foi 19. Essas ocorrências, elas ocorrem e vêm ocorrendo com frequência e tem como principal marco o crescimento, o avanço do entendimento acerca do direito animal. Esse grupo que pertence aos doutrinadores que vem disseminando o direito animal na busca de alcançar o que eles chamam de direito de quarta dimensão, que é estender os direitos fundamentais da nossa Constituição às espécies não humanas, vem fazendo de fato um trabalho muito bem feito, tem um núcleo muito bem organizado, inclusive no Nordeste o braço forte é a Bahia, tendo em figuras como o professor e promotor Heron Gordilho como grande intelectual nessa área, inclusive formando outros profissionais com vasto conhecimento e notório saber, a exemplo do Targori Trajano, que é advogado, e o Vicente de Paula, que é juiz federal e que foi seu aluno em um pós-doutorado. Isso é para demonstrar aos avicultores esportivos e a quem tem interesse pelo tema de que esse movimento ele é organizado e ele veio para ficar. Quando a gente faz alguns estudos, a gente percebe que esse movimento ele não tem um cunho nativista, ele tem um cunho globalista, porque surge na Inglaterra, principalmente, com o advento da criação da primeira Associação de Proteção aos Animais. Logo em seguida, cria-se um Fundo Mundial de Proteção ao Animal. Quero deixar bem claro que nós não somos contrários à imposição do direito animal, muito pelo contrário. Eu insisto sempre em todas as minhas apresentações. O que a gente precisa é de espaço para apresentar a avicultura esportiva como um esporte mais antigo do nosso país e que tem, hoje em dia, resguardado o direito da manutenção da espécie em vasto ordenamento jurídico. Esse pessoal, eles trabalham vinculado à Universidade Federal, como houve, por exemplo, aqui em Sergipe, o 5º Congresso Brasileiro e o 2º na América Latina, onde fizeram uma parceria com o Departamento de Ciências Agrárias da universidade. Isso significa dizer que os cursos da área terá um direcionamento com foco nesse viés ideológico, isso é público e notório. Existe um vínculo muito forte com a União dos Vereadores do Brasil, porque em algumas pesquisas que eu fiz, eu percebi que esta entidade convida pessoas do universo abolicionista e ambiental para fazer parte das mesas de apresentações em conferências, congressos, coisas do tipo. Existe um trabalho muito organizado com relação ao empoderamento político. Aqui no estado no qual eu pertenço, Sergipe, tem uma deputada estadual, ela foi vereadora, nem concluiu seu mandato por completo, já ascendeu a deputada estadual e com certeza irá à federal. Isso demonstra a organização desses movimentos que tem como braço forte no estado, no país, o IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal. Essa agenda não é nacional.
E às vezes o que a gente precisa dialogar com a nossa comunidade é dessa necessidade de, sempre que houver oportunidade de apresentar um contraditório, dizer o seguinte: o direito animal existe, está assegurado no nosso Código Civil, mas o que alguns abolicionistas buscam vai de encontro ao nosso ordenamento jurídico, fere o nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, essa questão de criar dentro do universo jurídico o que eles chamam de direito de quarta dimensão. Existe na Paraíba um Código de Proteção e Conduta Animal, em que no artigo 5º, se eu não me engano, no inciso 4º, eles criam até hora de trabalho para os animais, e isso leva a entender que eles têm direito trabalhista. Então, assim, eu não consigo entender por que, diante de tanta segurança jurídica, o galismo sofre as perseguições que sofre, tendo à frente pessoas com vasto conhecimento jurídico. Existe uma portaria federal de número 1998, publicada no dia 21 de novembro de 2018, que reconhece a criação do Manual Mura, que é um guia para a criação dessa ave em particular, que tem suas particularidades e peculiaridades totalmente diferentes das outras aves. Nós temos assegurado algumas leis estaduais que reconhecem, ratificam essa portaria. Nós temos na nossa Constituição o artigo 215 que assegura que toda e qualquer expressão cultural deve ter amplo apoio do ente governamental. O poder público tem que resguardar, proteger, incentivar e estimular. O artigo 215, no parágrafo 1º, ele deixa bem claro: o Estado deve proteger, né, as manifestações culturais, ainda que o esporte da avicultura esportiva, o esporte galístico, ele não seja reconhecido pelo INFAM como patrimônio imortal, mas ele está resguardado pela Constituição Federal, no artigo 215, no parágrafo 1º, quando ele diz que o Estado deve proteger as manifestações populares. E ele ainda vai além. Eu sempre friso, o Constituinte foi bastante feliz quando ele diz tanto populares indígenas como afro-brasileira e outras que façam parte do processo civilizatório nacional. Ou seja, qualquer expressão cultural do nosso país que esteja inserida em um contexto como o nosso, que faz parte da história. O nosso povo convive diuturnamente, existem registros na história em conflito, buscando ter resguardado a segurança jurídica no tocante ao esporte do galismo brasileiro. Isso é notório, não é inegável. Nós temos também, na própria Constituição, no artigo 5º, a segurança de que todos são iguais perante a lei. Estrangeiros que aqui morem, sem qualquer distinção. E ele diz o seguinte, que é inviolável o direito ao quê? À vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São as cinco seguranças fundamentais do nosso país. E nós não percebemos que as mesmas se estendam ao avicultor esportivo, porque existe uma cruzada que estigmatizou o criador como um marginal. Nós não somos livres para expressar os nossos sentimentos e afetos a um esporte que nos representa. Nós não somos iguais porque outros grupos podem e nós não podemos. Outros grupos podem, todos os grupos no Brasil podem. Qualquer categoria minoritária tem uma infinidade de vozes na defesa dos mesmos. E nós não temos respeitado e ser assegurado o direito à propriedade, um direito fundamental sagrado. Por quê? Porque os nossos criatórios são invadidos, o próprio judiciário fornece, o direito de que os agentes públicos vão lá e adentrem. Eu não entendo. E às vezes eu culpo de fato os criadores por estarem de fato dispersos. Não existe uma voz. O Telmário faz um trabalho fantástico, mas ele é só. Nós precisamos de outras figuras públicas que de fato possa colaborar para que exista
de forma maciça um trabalho publicitário e de apresentação do contraditório nessas situações. O juiz determina mandado de busca e apreensão, mas ele não autoriza você a destruir o patrimônio, a quebrar o patrimônio da pessoa, a depredar. Outra coisa que o galismo precisa se organizar é apresentar, ocupar um espaço de rádio aí em Paulo Afonso, alguém com conhecimento, para suportar também a pressão que vai surgir do outro lado, mas que possa trabalhar com fatos que evidencia que a história nos contempla. Por exemplo, a ave combatente, como um patrimônio pessoal do criador, e que é, naquele momento, o objeto que motiva a operação policial integrada, ele não deve ser sacrificado antes do término do processo. Porque ele é a materialidade do eventual crime que você cometeu. Então você precisa não aceitar a transação judicial. Você precisa ir para sentença. Você precisa aguardar que o juiz sentencie, porque se não houver no final a materialidade do crime, o seu advogado pode pedir pela nulidade do processo. Mas o que é que a gente encontra na postura dos criadores? Uma total subserviência e covardia. Tem medo, tem condições de fazer gastos elevados no seu criatório, mas em um momento de assegurar a manutenção do criar e preservar, da expressão cultural que o galo representa, o cidadão diz, não, eu prefiro deixar para lá, eu vou deixar de criar. Pessoal, ninguém assegura um direito sem ir para essa condição de enfrentamento. Ninguém adquire um direito sem ir para um enfrentamento. Você só tem direito a uma aposentadoria porque grupos lutaram. O idoso só tem direito a um passe livre porque alguns lutaram. O homem do campo só tem direito a uma aposentadoria rural porque existe um sindicato, então pessoas lutam para que esse ente continue existindo. Por aí vai. Qualquer direito que você conquistou, muita gente lutou por ele, então não abra mão sem resistir. Força e honra deve ser o brado do Criador. Força e honra. E o que a gente percebe é uma covardia generalizada. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, o que é que ela deixa bem claro? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não existe nenhuma lei que criminalize a avicultura esportiva. Não existe nenhuma lei que proíba o criatório. Eu não entendo porque não surgiu ainda no universo galístico alguém que possa fazer uso de um estudo jurídico e tentar, em um momento como esse, fazer uma representação. Exigir do Ministério Público também uma participação como um vigilante do cumprimento das leis, mostrar que em alguns momentos existe inobservância na condução da forma como se dá essas operações. O inciso 35, ele diz lá, a lei não excluirá a petição do Poder Judiciário, a apreciação do Poder Judiciário, as lesões ou ameaça ao direito. Ou seja, existe uma portaria que assegura o criar e preservar, mas ela não está sendo cumprida. E aí nos remete ao que aconteceu no Supremo, quando o PROS, através da figura do Telmário Mota, provocou o Supremo e o ministro Gilmar Mendes, de forma monocrática, proferiu a DPF 640, que já foi feita uma reclamação por um promotor do Estado de Santa Catarina, pedindo a manutenção da DPF 640, e essa reclamação de número 42.776, o ministro Alexandre de Moraes se posiciona favorável ao não sacrifício dos animais apreendidos em rinhas. Está claro no texto. Então veja, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, então está dizendo, é descumprimento de preceito fundamental. Qual é o preceito fundamental nessa ação? A vida do animal está assegurada e é o seu patrimônio, é uma propriedade sua. Então, muitas vezes está acontecendo o quê? Um total descumprimento do que está preconizado nessas decisões. O inciso
54, ele diz o seguinte, do artigo 5º da Constituição: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal, senhores criadores, é quando o juiz vai lá e sentencia. Aí ele foi legal. Mas ainda cabendo recurso, ele ainda não foi definitivamente legal. Imagine você fazer uma transação acusado por um crime sem existir a materialidade, porque na maioria das vezes, não me reporto esse caso de Paulo Afonso, mas em outros casos aconteceu, as aves são mortas antes do que assegura a Constituição, que é o quê? O devido processo legal. Senhores, é esse inciso que provocou aquele ferrenho embate jurídico sobre a questão da prisão em segunda instância. O cidadão estava sendo preso sem que o processo ocorresse de forma legal, sem o devido processo legal. Então nós precisamos nos organizar o quanto antes. Quais são, senhores, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Eu destaquei 2 que nos interessam. O inciso 1º do artigo 3º, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Será que essa sociedade que exclui o avicultor esportivo, ela está sendo justa, livre e solidária? Será que não está existindo uma imposição de um grupo que se coloca como parâmetro social? Será que não está existindo um estigma fixado na testa dos criadores como infratores? É preciso encontrar espaços para a gente dialogar, apresentar o contraditório, mostrar que existimos e não viver dessa forma, correndo, caçado. O inciso 4º, ele diz o quê? Que os direitos, objetivos fundamentais da nossa República Federativa: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nós estamos ou não sendo discriminados quando a Constituição, no artigo 215, assegura as expressões culturais. Quando o artigo 225, que trata do meio ambiente, no inciso 2º, garante a manutenção do patrimônio genético. Quando a ADPF 640 diz que deve ser suspenso o sacrifício dos animais encontrados em situações de crueldade ou maus tratos. Quando a RCL 42764, do Alexandre de Moraes, suspende o sacrifício contra um ato administrativo do governo do estado de Santa Catarina, no tocante às aves de rinha. Por que existe todas essas informações, toda essa segurança jurídica, e os entes ainda insistem em continuar caçando o avicultor esportivo quando devia sentar para dialogar e encontrar o melhor entendimento? Buscar uma regulamentação dentro do que preconiza o Conselho Federal de Medicina Veterinária no tocante às 5 liberdades. Por que não querem aceitar que o estado natural do nosso animal tem a beloculosidade como principal traço? Eles estão livres de fome, de dor, de estresse, de fome, de sede. Eles estão bem abrigados. Aí, no tocante ao item 5, que é permitir que o mesmo desempenhe as habilidades naturais, que vive o mais próximo possível do seu estado de natureza, aí nesse ponto vamos fechar os olhos. Por que não dialogar para entender por que esses animais peleiam? Por que, de fato, os avicultores esportivos asseguram que existe um inativo na capacidade belicosa? Precisamos ampliar o debate. Será que esse centro baiano, no qual foi destinado às aves, ele está dentro do que preconiza a lei? Ele está dentro do que rege o Manual Moura? Porque se é cobrado do criador, é inadmissível que o Estado também não cumpra. Então, senhores, o que eu volto a tocar na tecla é da atual e inadiável necessidade de organização. Aqui no nosso estado a gente vem fazendo o que pode, dentro das nossas limitações, fazendo o que está além do nosso alcance. Dia 3 de outubro
temos uma reunião com pessoas limitadas, um número limitado, ainda em decorrência da Covid-19, em uma propriedade de um criador, com os pré-candidatos ao legislativo nos municípios, para que a gente crie um bloco consolidado, para que a gente possa pavimentar a estrada para alçar um galista, alguém que de fato ostente a bandeira da avicultura esportiva, à Câmara Legislativa Estadual. Nós já estamos começando agora a fazer esse trabalho. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando a nível de município, fazendo apresentações de proposituras de projetos de lei nos municípios, onde a gente faz a justificativa em plenário, levando informação para um público que desconhecia assuntos pertinentes à avicultura esportiva. Eu acredito que a gente precisa fazer esses esforços a nível de Estado, mas a gente não pode continuar trabalhando de forma isolada. A gente precisa urgentemente criar uma confederação. Se não for uma confederação por questões de vaidade, criar um núcleo de pessoas para pensar estratégias para a avicultura esportiva, porque da forma como está acontecendo em nosso país é inadmissível, porque nós temos a segurança jurídica, mas não temos uma voz articulada que ocupe os espaços que de fato interessa para levar nossa mensagem. E isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque existe neste grupo abolicionista pessoas muito bem articuladas que já estão anos-luz à nossa frente e que agora estão de fato fazendo valer a força e a organização, porque existe de forma clara, só entrar no YouTube, palestras, capacitações do juiz Vicente de Paula, onde ele mostra que de fato é um defensor da causa animal. Existe o juiz federal também, o Anderson Furjan, que também é um defensor da causa animal. Existem tantos outros, Sônia Terezinha de Santa Catarina, uma pessoa com conhecimento muito amplo, o próprio Heron Gordilho, que é professor da Universidade Federal da Bahia, é promotor de justiça, o Targori Tarjano é um pioneiro nessa questão de reconhecimento dos direitos fundamentais às espécies não humanas. E quem nós temos, além de Telmário? Pedro Mendes, em Pernambuco, Luiz Alberto, em Sergipe, falando em um canal no YouTube, onde o meu tem apenas 395 inscritos. Isso é um número insignificante e essa voz ela não atinge o principal propósito, que é assegurar as garantias aos avicultores esportivos. Então a gente precisa se organizar. É indispensável que o galista